Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso curso de Teologia, aqui pelo Instituto de Coach Potencialize e Crie Resultados. E hoje vamos estar falando sobre os profetas menores da Bíblia Sagrada. Nós que falamos sobre os profetas maiores, agora é a hora de falarmos desses grandes homens. Lembrando que o que difere de profeta maior e menor não é a sua autoridade, mas sim o tamanho do livro. Se vocês forem observar, os profetas que iremos falar aqui têm uma quantidade de capítulos menores do que os profetas maiores que estudamos na última unidade. Hoje falaremos sobre 3 em especial, a começar do profeta Oséias. Bom, o profeta Oséias, ele teve uma história muito atípica como profeta, né? O Senhor mandou ele casar com uma mulher da casa de prostituição. Veremos mais adiante. Os profetas menores constituem fonte inestimável para o conhecimento da antiga civilização judaica, em seus aspectos sociais, religiosos e políticos. Ao contrário do que muitos pensam, os profetas menores profetizaram no mesmo período, ou paralelos ali com os profetas maiores. E é por isso que temos aqui, dentro do profeta Oséias, girando em torno de 740 a.C. Então você vai perceber que vai estar ali junto, mais ou menos, com o profeta Isaías. A palavra-chave vai ser amor irremovível. O versículo-chave vai estar no capítulo 11, versos 7 e 8, que diz: porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como entregaria, ó Israel? Como te faria como Admã? Como fazer-te como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, e minhas entranhas de compaixões a uma se acendem. Então, quem seria o profeta Oséias? Quem seria esse homem que o Senhor usou de uma maneira tremenda para profetizar a nação de Israel, especificamente a Efraim, não a tribo, mas a região norte de Israel. Ele era profeta, filho de Beeri, como diz o capítulo 1, verso 1. Ele é nativo do reino do norte, onde foi profeta às 10 tribos, contemporâneo de Amós em Israel e de Isaías e Miqueias em Judá. Viveu cerca de 200 anos após a divisão de Israel e Judá. Ele tem também o nome tanto de Josué, de Jesus, porque o nome Oséias tem essa mesma derivação dos demais nomes, segundo a raiz ali da língua hebraica. Oséias significa salvação, ao passo que os nomes de Josué e Jesus significam o Senhor é a salvação. Então, Oséias é um desses profetas menores que agiu durante esse período de rebeldia da tribo do norte, das tribos do norte, as 10 tribos do norte, a nação de Israel. Então, ele profetizou por um período de 60 anos, desde 785 a.C. até o tempo do cativeiro das 3 tribos, lembrando que foi os assírios que invadiram as tribos do norte. Durante o exercício do seu ministério, o rei mais importante que podemos ver foi o rei Jeroboão, o filho de Boaz. O reino do norte experimentou grande prosperidade em termos materiais, enquanto isso, em Judá, o reino do sul, reinavam Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Seu trabalho está completamente voltado ao reino do norte e muitas vezes no livro aparece reino do norte tendo a designação de Efraim, ou isto é, a tribo de Efraim, a maior tribo entre as 10 do reino do norte. O profeta Oséias tinha como propósito em seu livro 3 questões muito pontuais. Primeiro, trazer a Israel a visão clara da condição espiritual desprezível que eles estavam diante do Senhor. Segundo, exortar a essa Israel, a essas 10 tribos, a arrepender-se. Isso foi durante 60 anos antes do cativeiro, e mostrar que Israel estava de uma maneira infiel, era uma esposa
impiedosa e infiel, que abandonou o seu marido, mas que o Senhor estava disposto a acolhê-la novamente. Então, Oséias, para cumprir esse propósito, ele então escreve no seu livro 3 momentos distintos, há 3 etapas distintas em seu livro para representar essa esposa infiel que o Senhor estava disponível ou disposto a recebê-la de novo. Em primeiro momento, o seu livro vai tratar entre Israel, que é a esposa infiel, do capítulo 1 ao 3. Depois vai estar dizendo sobre a condenação por causa dessa infidelidade, essa prostituição em relação a Deus. Então, capítulo 4 até o capítulo 13 vai estar tendo essas narrativas. E, por fim, a reconciliação ou a restauração prometida à nação, do capítulo 13, verso 9 ao capítulo 14, do versículo 9. O livro do profeta Oséias vai ter essa mensagem central, que é: o Senhor detesta o pecado do seu povo, o Senhor trará juízo sobre o seu povo, e depois o Senhor ama com toda a fidelidade o seu povo, apesar de toda a infidelidade deste mesmo povo. Oséias vai trazer essa palavra na representatividade dos nomes dos seus filhos, como diz no capítulo 8, então, do seu livro. Primeiro, Jezreel, que vai significar Deus espalhará, um sinal de condenação, tanto da casa de Jeú como da nação de Israel. Depois, o nome do seu segundo filho vai significar desfavorecido, sinal da retidão e da misericórdia de Deus que estava ali saindo daquele povo se eles não se convertessem. E depois, não meu povo, é o nome do significado de outro filho. Aquele povo não seria mais povo de Deus. Eles seriam espalhados, como de fato o foram. O livro de Oséias traz muitas lições significativas que nós, como igreja, podemos extrair para os nossos dias de hoje. A primeira coisa que nós podemos tirar do livro de Oséias é que em todo o livro brilha a maravilhosa luz da graça do Senhor. Percebe que é uma esposa rebelde, é um povo rebelde, que por graça e misericórdia Deus decide restaurar. Lá no capítulo 1, no verso 10 e 11, no capítulo 2 e 1, Deus fala duramente com o povo por causa do pecado, todavia sua graça brilha esplendorosamente desde o início da mensagem. Uma outra lição que podemos tirar do livro do profeta Oséias, capítulo 4, do verso 11, que fala sobre a sensualidade do vinho e o mosto, que tira o entendimento. Assim acontece com aquele que é dominado pelo vinho, a bebida forte, ou pelo mosto. Torna-se incapaz de raciocinar com clareza, perde a sobriedade. Uma outra lição que o livro apresenta está no capítulo 6, verso 4. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Como é o seu amor por Jesus? Frágil, tênue, momentâneo, depende das circunstâncias. É uma reflexão que podemos tirar. Será como estou amando a Deus? Será que verdadeiramente o que eu digo com as palavras é representado no meu dia e na minha vida? Oséias traz mais uma lição, onde fala: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Capítulo 13, verso 9. Então nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade, assumir a dura realidade que somos culpados pela nossa própria miséria. Só haverá esperança quando nós confessarmos o nosso pecado, a dureza do nosso coração e pedir pela misericórdia do Senhor, pedir pelo seu socorro. No livro de Oséias apresenta a cristologia, onde que, como citado por Mateus no capítulo 2, verso 15 do seu livro, onde Mateus vai dizer: do Egito chamei o meu filho. Lembra de quando José e Maria teve que fugir para o Egito por causa da morte que estava sendo lançada às crianças, e o anjo então disse para José: fuja com a criança para o Egito. Então, do Egito o Senhor foi chamado. Deus teve que, depois que passou aquele momento,
Deus então trouxe novamente o filho dele do Egito. E a própria pessoa de Oséias é uma figura do Messias, tanto pelo nome que Oséias e Jesus tem ali a mesma raiz no hebraico, tanto pela personificação do papel, onde, da mesma forma que Oséias foi à casa de prostituição, casasse com uma mulher prostituta e teve filhos com ela, e ela a traía, e ele a recebia de volta, Jesus também é o noivo que veio a este mundo, a esse lugar que se prostituiu espiritualmente com Deus, a terra de pecado, e para exatamente extrair daqui a noiva, a qual passará a eternidade com ele. Esse foi o livro do profeta Oséias. Agora falaremos do profeta Joel, dando aqui sequência à nossa aula. É o segundo livro dos profetas menores. Então, quem era o profeta Joel? O que esse livro traz para nós de lições para os nossos dias? O período, ele vai estar sendo um profeta de Deus em Jerusalém, 800 anos antes do nascimento de Cristo, onde foi invadida por um exército de gafanhotos. E a palavra-chave do livro do profeta Joel é convertei-vos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Oséias 2, verso 12. Esse é o verso-chave desse livro que estaremos estudando a partir de agora. Quem era Joel? De onde ele veio? Qual o seu propósito? São perguntas que nós estaremos respondendo nesta aula. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Através desse profeta, podemos ter uma noção ainda mais clara do quanto o Senhor de fato é Deus. Ele tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre o governo humano, ele tem domínio sobre o coração humano. Inclusive, no livro de Provérbios, Salomão vai dizer que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Isso é o Senhor, ele tem domínio sobre o ser humano, sobre tudo. Ele tem domínio sobre o coração do homem. Ele é a verdade. Ele é o grande soberano, o grande eu sou. E Joel vai trazer no seu livro exatamente essa nuance de quem é verdadeiramente o Deus ao qual servimos. Joel, ele foi um dos profetas menores, filho de Fatuel, como diz no seu livro, no capítulo 1, no verso 1, e profetizou durante os tempos de Joás, rei de Judá. O foco agora de Joel é o reino sul. Se nós tivemos aqui Oséias focando no reino norte, agora nós veremos o reino sul através do profeta Joel, o profeta que exerceu seu ministério lá em Jerusalém e foi um homem profundamente conhecedor do mundo rural, embora se suponha que não fosse de origem camponesa. A qualidade poética, o conhecimento profundo dos profetas anteriores e a maneira como trata a própria língua situa num ambiente cultural muito mais elaborado do que propriamente se fosse alguém ali que nascesse no campo, como nós veremos no profeta Amós na aula seguinte. Então o profeta Joel, queridos, ele vai ter uma profecia bem diferenciada dos outros, porque geralmente Deus usa profetas para dizer, eu vou levantar um reino contra vocês. Então, por exemplo, os assírios, que foi profetizado, inclusive pelo profeta Oséias ali, por causa da rebeldia do povo, ou o reino da Babilônia. Mas aqui, Deus está usando o profeta Joel para trazer um tipo diferente de profecia. Ele traz uma profecia não de um exército de homens, mas de um exército de gafanhotos, para atrapalhar, para consumir, para destruir a colheita. Então, com a destruição da colheita, viria a fome, depois viria o dia do Senhor. Então, teremos aqui dois grandes momentos que falaremos mais à frente. Uma profecia voltada por essa consequência do pecado do povo e Deus levantando a nuvem de gafanhoto, e também profecias falando acerca do dia da visitação do Senhor. E temos que lembrar que quando nós olhamos para os livros proféticos
temos que ver que visitação de Deus está se referindo a tempos de calamidade, ok? Onde Deus vai estar visitando com juízo, também como tempo de restauração e de graça, como, por exemplo, o dia da volta do Senhor, vai ser triunfo para os santos e vai ser condenação para aqueles que rejeitaram o Senhor. Então, o profeta ele vai estar trazendo uma interpretação acerca da calamidade que era o juízo do Senhor, né? O juízo de Deus, nesse caso do profeta Joel, vai estar trazendo a calamidade desses gafanhotos como juízo de Deus sobre o povo, mas também sobre o derramamento do Espírito que viria a acontecer nos dias de Pentecostes, a profecia que Pedro ainda vai lembrar dela, vai citar ela em Atos no capítulo 2. É isso que Pedro vai citar. O dia do Senhor é considerado como a marca do juízo de Deus sobre Israel, mas também o dia dessa visitação do Senhor no mesmo povo. Por isso, as características do livro de Joel são bem peculiares, né? Ele vai estar aproveitando a situação calamitosa na vida do Reino do Sul, onde os gafanhotos ali vai estar trazendo grande fome, grande prejuízos, e depois o Joel vai estar trazendo uma mensagem em cima disso do dia do Senhor, em que acontecerá claramente através da manifestação da ira de Deus. Então, ele vai trazer isso e vai conclamar o povo, dizendo: arrependa-se enquanto há tempo, ainda vocês podem buscar o Senhor. É tanto que ele vai dizer: chorem ministros de Deus entre o pórtico e o altar, talvez ainda há esperança, ainda apresenta promessas de Deus a serem derramados sobre os seus no tempo da restauração, porque é esse momento que está falando. O juízo, ele vem, mas se nós clamarmos, o Senhor ainda pode restaurar. E esta é a mensagem dos profetas. Eles não apenas traziam uma mensagem de calamidade, mas uma mensagem de esperança, que se o povo acordasse, eles iriam ver a resposta de Deus, acordasse para clamar ao Senhor no tempo hábil. Então a história, a narrativa de Joel vai se dar a partir do momento que ele vai acordar de madrugada e vai ouvir um barulho de um inseto que ele mata, só que depois ele percebe que o barulho continua e ao abrir a janela ele vai ver uma nuvem escura de gafanhoto atemorizando toda a nação. E eu quero tirar aqui, gente, um momento para poder falar sobre esses gafanhotos, né? E nesse livro do profeta Joel, nós temos 4 tipos de gafanhotos sendo apresentados: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E aqui muita gente pega a aplicação desse texto para falar acerca que isso acontece quando alguém não devolve o dízimo. E eu sei que muita igreja vai usar isso como metáfora, enfim, a depender da aplicação dessa metáfora, pode até ter uma coerência. Mas o que eu quero abrir os olhos de vocês para terem cuidado, para não dizer que quem não devolve o dízimo vai vir cortador, migrador, devorador e destruidor e acabar com as finanças do povo. Gente, isso é totalmente fora de contexto, fazer uma aplicação desses tipos de gafanhotos para quem não devolve o dízimo. Então, vamos pegar cada coisa em seu lugar, todo o texto com seu contexto. Então, o gafanhoto aqui, as classificações, está falando de insetos que estavam entrando em Jerusalém para destruir todas as plantações e trazer prejuízo. Algo específico, algo daquele momento que o profeta utilizou para falar acerca do juízo que viria. Então, nada de pegar esse texto e aplicar a isso a realidade de quem não oferta ou de quem não dizima. É fato de quem não oferta e quem não dizima não tem uma vida tão próspera como quem o faz, ou na realidade não tem uma vida de obediência. E essa prosperidade que eu digo, não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade de relacionamento com Deus. É
fato que quem não cumpre os princípios, se a Bíblia assim regem, obviamente vai dar em desobediência, e toda desobediência é pecado e afasta o homem de Deus. Não propriamente que esta pessoa não vai ter prosperidade financeira. Se não fosse assim, se a prosperidade financeira estivesse linkado diretamente ao devolver do dízimo e ao ofertar, os ímpios que não dizimam, eles não eram prósperos, né? Então, nós temos que colocar cada coisa em seu lugar. Aproveitando esse momento aqui, onde estamos falando claramente desses 4 características de gafanhoto. Por isso, o esboço do livro vai trazer 2 grandes distintas mensagens. A primeira mensagem vai do capítulo 1 até o capítulo 2, onde fala sobre as 3 calamidades reais da história que a nação está atravessando. A primeira é o desequilíbrio ecológico, onde há nuvens de gafanhoto invadindo todo o país, assolando a agricultura, uma grande seca afetando profundamente a agricultura e a pecuária, focos de incêndio completando toda essa calamidade. Então essas calamidades estavam prenunciando o dia do Senhor, como nós vimos no versículo 11 do capítulo 2, que viria por meio de um exército enorme que iria assolar a terra. Então esse é o primeiro momento que fala desse desequilíbrio ecológico como sendo uma preeminência de um juízo que viria sobre essa nação. Veremos que o Senhor, no capítulo 2, versos 12 e 13, vai trazer uma mensagem para esse povo. Porque o Senhor prefere salvar do que punir. Um apelo, imagina esse apelo, é tocante, porque a escolha de Deus sempre foi salvar do que punir. Eu me lembro muito bem do que Jesus fala no capítulo 3, verso 17 do Evangelho de João, que vai estar dizendo que o Senhor não veio, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então o objetivo de Deus é salvar e não punir. E Joel está trazendo uma palavra exatamente dizendo isso, apelando ao povo ao arrependimento, porque o objetivo de Deus é salvar e não destruir. Porém, o povo, como sempre, infelizmente, acaba não querendo ouvir essa mensagem. O próprio João, fazendo aqui um paralelo, vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas Joel está trazendo esta palavra: se vocês se arrependerem, a consequência será a restauração. É por isso que a partir do verso 18 do capítulo 2, ele vai trazer uma palavra de restauração. A segunda questão que nós podemos perceber no livro do profeta Joel é que no final desse livro, a partir do capítulo 2, verso 28 até o versículo 21 do capítulo 3, veremos que ao passar dessa fase da história do povo de Israel, que é focando em Judá, o Senhor fará uma nova promessa de restauração ainda maior do que feita na primeira fase. Nesta época, nós vamos perceber que vai se cumprir no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo vai descer sobre a igreja. A promessa feita de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, é um período evangelístico da igreja que parece culminar, uma atuação especial de Deus sobre Israel. E agora a igreja inaugura esse momento com o Espírito Santo, quando todas as nações que fizeram mal a Israel de Deus passaram por um julgamento especial e sofrerão as devidas consequências do seu pecado. Ainda nessa segunda fase, nós podemos perceber que haverá multidões reunidas no Vale de Josafá, também conhecido como Vale do Cedron, ou ali fica no lado oriental de Jerusalém, o grande dia do Senhor, e que não havia ali razão, como está lá no verso 17 e 18, não há razão para os salvos temerem. Nos versículos 18 e 21, há promessas finais de bênção para o povo do Senhor e de maldição para aqueles que o rejeitaram, bem como o seu povo. No verso 19, Joel vai estar trazendo isso de maneira bem clara. O que esses dois pontos aqui está trazendo para nós, para a nossa reflexão? No tempo do derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2, verso 28, que é uma promessa, e no capítulo 2 de Atos, há o cumprimento dessa promessa.
É óbvio que essa palavra está remetida e Pedro vai usar esse texto como para explicar o porquê daquele momento. Mas o Senhor também está falando para o povo desse tempo de Joel, que eles não precisavam temer, que eles não precisavam ficar apavorados, desde que eles se voltassem ao Senhor. O Senhor traria livramento, o Senhor traria juízo às nações que estavam se levantando contra Judá, desde que Judá houvesse ouvido a voz do Senhor. O profeta Joel vai ter uma mensagem central. E quais são essas mensagens centrais? Nós vamos perceber, primeiro, uma invasão de gafanhotos que assola Judá e que provoca a liturgia de súplica e de luto, porque o povo dependia da colheita, dependia especificamente do que eles plantavam, mas naquele momento estavam enfrentando crise, mas Deus promete o fim da praga e a volta da abundância. Segundo momento, a descrição é um estilo apocalíptico, o julgamento das nações e a vitória definitiva de Yahvé, do Senhor que nós cremos, o Deus de Israel, como está no capítulo 3 e 4. Joel vai trazer para nós algumas lições. E a primeira é a descrição feita dos soldados do exército inimigo. Correm como valentes, sem medo e sem covardia. Cada um vai no seu caminho, cada qual sabe qual a sua porção, a sua tarefa. Arremetem contra a lança, isso não tem medo da morte, não tem medo de lutar com um objetivo e sem temor a coisa alguma. Conquistam. E nós, como exército do Senhor, como estamos nos comportando mediante as guerras que enfrentamos? Será que nós somos um exército de medrosos? Um exército de pessoas que não sabem o seu lugar, a sua posição na batalha? O profeta Joel traz para nós mais uma lição. E a lição de que precisamos ter uma conversão genuína, real, de coração e sem hipocrisia. Porque se porventura não for assim, não adianta querer mentir para Deus. Porque Deus vai saber e Ele conhece os nossos sentimentos mais profundos. O verdadeiro arrependimento é exigido de cada um de nós. Há sempre lindas promessas para aqueles que rasgam o coração e não as vestes. O homem tem pavor do dia do Senhor e não é para menos, pois ele é terrível sim e vai acontecer. A Bíblia é bastante clara quanto a isso. Diante da voz do Senhor, os céus e a terra tremeram. Então, queridos, vamos aprender e vamos tirar essas lições para nós. A doce paz para o povo de Deus. Estes nada precisa temer. O Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Quem irá morar em Jerusalém? Capítulo 3, verso 17 diz que estranhos não passarão por ela, somente os da família, como está lá em Efésios 2,19. Nenhum estranho haverá. Perfeita alegria, perfeita harmonia. E você, nasceu lá? É fruto do Calvário? Ou ainda é um estranho no caminho do Senhor? Como você se vê? Como você se enxerga dentro da sua jornada cristã? Por isso, o livro do profeta Joel traz em sua cristologia que na vinda do Senhor Jesus haverá sinais no céu e na terra. Se nós compararmos com Mateus 24, 29, um dia o Senhor haverá de julgar todas as nações, como vê no capítulo 3, verso 12. E esta mensagem aponta para o Senhor Jesus, conforme Mateus 25, capítulo 25, verso 31 e 32. Assim, concluímos nosso segundo livro desta primeira aula, profeta Joel. E agora veremos o profeta Amós, o boiadeiro, o vaqueiro Amós. É o profeta que veremos nesse momento. Ele vai profetizar em Samaria, capital do Reino Norte, no ano 755 a.C. E a palavra-chave do livro do profeta Amós é buscai-me e vivei. Tem o seu versículo base lá no capítulo 5, verso 6. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma e não haja em Betel quem o apague. O profeta Amós, ele, em relação à sua autoria, ele foi antecessor do profeta Oséias
e Isaías. Ele entregou uma mensagem por volta de 755 a.C. e cerca de 30 anos antes da queda de Israel. A história de um jovem simples e valente. Buscar a Deus é coisa para gente deserrada de qualquer influência do meio em que vive. Amós foi um homem do seu tempo e suportou as pressões do seu tempo. E o seu nome significa carregador de fardo. Exatamente, querido, essa palavra faz muito sentido para a pessoa, para a figura de Amós, um homem que era camponês, um homem simples, um homem do campo e que agora tem que conviver com aquela realidade da cidade grande, onde ele percebe que as pessoas ali estavam convivendo fora dos padrões de Deus e ele então tem que trazer uma mensagem de juízo, vivendo em uma vida simples, onde havia a existência sofrida, sacrificada do sertão do seco da Judéia, jovem vaqueiro que convivia com a fome e o cansaço de Judá. Vamos perceber exatamente esse paradoxo entre os profetas. Temos um Isaías, que é o príncipe que nasce na corte, mas que é de Deus, e um sertanejo simples, pobre, que também Deus usa para profetizar. Um colhedor de sicômoro e para viver ali, ter a sua subsistência. Então Amós, ele vai ter para nós muitas lições de que na simplicidade Deus usa para levantar profetas que transformam nações. Ficou revoltado quando soube da vida mansa da capital de Israel, em contrastes com a vida sofrida que levava no interior. Descobriu em Samaria luxúria, que era total e que ninguém mais guardava a lei de Moisés, que a vida era só prazeres. E o rei Jeroboão II era soberbo, arrogante, que só pensava na prosperidade material. Amós deveria conclamar esse povo a buscar a Deus se eles quisessem viver. E é por isso que o chamado de Amós temos, quando começa ali com a inquietação dentro do seu coração, inquietação interna, com as visões que Deus estava dando. Deus estava chamando esse vaqueiro para ir a Samaria, levar esta mensagem àquele povo distraído na luxúria. E isso aconteceu 755 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel estava afastado da presença de Deus. Deus traria um juízo terrível sobre o povo e Amós deveria avisá-los disso. Lembrando que na aula de hoje nós já falamos de Oséias, que trouxe uma profecia ao Reino do Norte, e agora Amós também sendo usado por Deus para profetizar ao Reino do Norte, principalmente a sua capital Samaria, por causa da sua luxúria, um povo que estava gozando de uma prosperidade material, mas não estava tendo a mesma coisa na vida espiritual. Por isso, queridos, que nós temos que entender que nem sempre prosperidade no mundo secular significa prosperidade diante de Deus. Porém, diante de tudo isso, Deus ainda é um Deus de misericórdia. Amós foi capacitado pelo Senhor para enxergar que por detrás do luxo e do poderio militar existentes campeavam, primeiro, imoralidade, injustiça, opressão, roubo, violência, idolatria, arrogância, hipocrisia. O ministério de Elias e Eliseu tinha ficado para trás e a nação não conseguia lembrar do que esses profetas profetizaram. Eles traziam para si o peso da mão de Deus por negligenciar a profecia de Elias, a profecia de Eliseu. Nós vamos perceber que ambos esses dois profetas profetizaram ao Reino do Norte, ainda nos períodos aí, desde o período de Acabe com o profeta Elias. O Senhor, então, mesmo vendo todo esse cenário de rebeldia, o Senhor está mantendo fiel a aliança e levantando o profeta Amós para dizer: buscai e vivei, para que esse povo se arrependesse. Percebe que em todo o tempo Deus, ele quer manifestar misericórdia, ele manifesta misericórdia para poder levantar profetas, para denunciar o pecado do povo, chamá-los ao arrependimento como tentativa final de evitar a destruição que viria através dos sírios e que já estavam iminente. Mas o que acontece?
o povo não ouve. Por isso, o livro do profeta Amós vai ser uma mensagem contada, onde se divide em 4 grandes partes. A primeira, a profecia contra as 8 nações: Síria, Tiro, Amon, Judá, Filístia, Edom, Moabe, Israel. Depois vai vir os 3 sermões, no capítulo 3. Depois virá a terceira parte, que são as 5 visões que ele tem no capítulo 7, verso 1 até o capítulo 9, os gafanhotos, o fogo consumidor, o prumo, o cesto de frutos de verão, o Senhor junto ao altar e, por fim, as 5 promessas do capítulo 9, verso 11 e verso 15. Amós traz para nós em seu livro conteúdos. O pecado, Israel estava sendo acusado, por intermédio de Amós. Então vocês vão ver, olha a lista de pecados que Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel estava vivendo. O judiciário parcialmente desonesto, pensa comigo, o judiciário parcialmente honesto, imoralidade, idolatria, perversidade dos religiosos, tanto dos profissionais como dos voluntários, aversão à disciplina, culto abominável, opressão aos pobres, violência e devastação, suborno, soberba e pretensões que não estavam alinhadas à vontade de Deus e desonestidade. A lista é grande, a lista dos pecados que Amós faz questão de citar é imensa. O povo de Israel estava praticando. E os castigos de Deus, então, viria como consequência desses pecados. O terremoto, depois o cerco do inimigo, foi mediante o cativeiro, depois a profecia que vai se cumprir 30 anos após ele ter proferido, a morte, o pranto de todos nas praças e nas vinhas, uma calamidade atrás da outra, sem tréguas. O povo de Israel foram abandonados pelo próprio Deus e, pior, a retirada da palavra de Deus entre eles, entre o povo. Então, Amós vai trazer para nós todas essas listas de pecados e esta lista de consequências. E a pergunta que faço para reflexão: o que isto se difere de hoje? O que Amós fala sobre a condição do povo de Israel e de Samaria naquele tempo se difere do Brasil que temos hoje, do judiciário que temos hoje, da luxúria, dos prazeres carnais. Então, moramos numa cidade, num país em pleno desenvolvimento econômico. O povo estava lá, economicamente desenvolvido, mas espiritualmente subdesenvolvido. Gente que não tinha nada, agora tem casa, fazenda, carro, celular e notebook. Tem gente que, com todo esse aparato, esse luxo, pode viver sem Deus, que não precisa mais buscar a Deus, ou que vai buscar a Deus do seu jeito, sem importar com o que Deus estabelece em sua palavra. Então, há uma diferença entre a profecia de Amós e a nossa realidade que vivemos hoje. O profeta Amós vai trazer para nós essa reflexão. E é por isso que podemos trazer para a aplicação dos nossos dias hoje. É que toda vez que o povo de Deus abandona a palavra dele, esse povo cai em ruínas, enfraquece, empobrece e morre. Que o temor do Senhor não faça o homem abandonar a Deus. E buscar a Deus é buscar a vida. Por isso, essas 3 aplicações são úteis e claras para os nossos dias. O conserto com Deus se faz necessário. Muita gente tem ido à igreja cantando como um povo de Deus, porém seu coração está longe de Deus, triste, desiludido, sem esperança, sem fervor espiritual. É hora de buscar ao Senhor para que possamos ter vida. E nós concluímos aqui esta aula, e concluímos principalmente aqui em Amós, falando da cristologia. A parte final da profecia deste livro
apresenta-nos uma linda mensagem de restauração. Como nós vemos no capítulo 9, verso 11 ao 15, que é a última parte, né, do livro do profeta Amós, aponta-nos para um tempo em que o tabernáculo caído da casa de Davi seria levantado e a sorte do povo de Israel seria mudada para sempre. Sabemos que esse tabernáculo que estava caído e é novamente levantado se cumpre na pessoa do Messias, o Jesus, o descendente de Davi, que todas as coisas pode restaurar, inclusive as nossas vidas. Ok? Então, gente, esse foi a nossa aula 1, onde nós estudamos esses 3 primeiros livros dos profetas menores. Próxima aula temos Obadias, Jonas e Miqueias. Até lá!